Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e hoje o objetivo é falar sobre geração de datasets sintéticos. O que é um dataset sintético e para que a gente vai querer fazer um dataset sintético? Para que a gente vai querer gerar um dataset sintético? Então, basicamente é o seguinte: imagine que você vai testar algum SGBD, você vai testar algum pipeline de transformação de dados, ou você quer fazer testes com dados, ou você quer, por exemplo, treinar alguma linguagem de programação, você quer, por exemplo, desenvolver algum código e esse código vai precisar de um dataset. O que normalmente se faz nesses casos, né? Você vai provavelmente usar alguma base de dados existente, então, por exemplo, as bases de dados do Kaggle, né? Então, você tem aqui os datasets do Kaggle, que normalmente o pessoal usa para diversos fins. Mas qual que é a limitação de usar um dataset pronto, né? A limitação é que você vai depender daqueles dados e dos tipos de dados que existem naquele dataset. Se você quiser testar um cenário diferente, você meio que não consegue, né? Ou você teria que ficar transformando aquele dataset inteiro para atender às tuas necessidades, né? Então, é para isso, para todos esses cenários que a gente vai querer uh, gerar um dataset sintético. E como é que você faz para gerar isso? Você tem várias formas. Inclusive, você pode simplesmente abrir uma planilha do Excel, do Google Sheets, e literalmente manualmente vir aqui e escrever nome, idade, e-mail. Ou seja, você não precisa nem necessariamente de uma ferramenta super poderosa. Você pode vir aqui escrever o nome, idade 30, e-mail paulo@gmail.com. Assim, pronto, você criou um dataset, certo? Mas obviamente que para a gente testar cenários específicos ou se a gente quiser simular dados big data, dados muito grandes, enfim, é interessante você ter alguma ferramenta que vai te auxiliar a fazer isso. E você tem várias formas de atingir esse mesmo objetivo. Então, uma delas aqui, por exemplo, é através da biblioteca Faker do Python. Inclusive, como ele mesmo diz aqui na documentação oficial do Python, ele diz que essa biblioteca ela foi inspirada em outras bibliotecas de outras linguagens, como o PHP Faker, o Perl Faker e o Ruby Faker. Então, acho que essa é a primeira ideia. Tem várias formas de se atingir o mesmo objetivo para diferentes linguagens de programação. Então, nesse vídeo aqui, a minha ideia é mostrar algumas formas. A primeira é usando essa biblioteca aqui de Python, do Faker, e a segunda é utilizando essa ferramenta aqui que eu desenvolvi, que ela basicamente ela vai simular um Faker, só que na verdade é só um código aqui em JS que tem os próprios valores pré-definidos. Eu já vou mostrar ela aqui mais para frente. Bom, antes de continuar, eu só queria agradecer aqui ao pessoal que está se inscrevendo no canal. Esse canal é novo, então conforme o pessoal vocês vão se inscrevendo, vão me mandando mensagens e entrando em contato, isso me ajuda, né, a, a também ter motivação para trazer vídeos como esse aqui que eu estou fazendo agora. E também, talvez, conforme se tiver um crescimento bacana, eu faça uma espécie de formulário para que qualquer pessoa que acesse o canal e que seja inscrito possa sugerir vídeos para que eu possa desenvolver e responder dúvidas. Então, acho que é isso. Obrigado. Se alguém quiser entrar em contato, pode ser pelo meu LinkedIn, tá? Tem os links aqui na descrição do canal, ou pelo blog, ou pela consultoria. Beleza? Então, aqui é a primeira abordagem. Eu acho que é uma abordagem que já bastante gente utiliza e ela é relativamente simples para quem já está acostumado ou para quem já trabalha com Python. Então, essencialmente, eu montei só um código bem enxuto aqui no Colab, só para mostrar mais ou menos qual que é a ideia da biblioteca Faker.
e o que que a gente pode fazer com ela para gerar dataset. E depois eu vou mostrar a outra ferramenta que é para facilitar a geração desses datasets. Então, aqui estou fazendo a instalação do Faker, importando o CSV, o Faker e o Pandas depois só para gerar essa visualização aqui, basicamente. E aqui a gente tem duas funções. Então, aqui a gente vai gerar os dados e depois a gente vai salvar eles como CSV. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Acho que essa primeira linha é interessante por quê? Porque o Faker ele tem uma configuração de regionalidade. Então, por exemplo, aqui está configurado para PTBR. Isso é bem legal porque se você quiser gerar datasets em outras línguas de outros países, você alterando essa configuração, ele vai gerar o dataset, né, com valores daquele país, daquela região que você configurou. Então isso é bem legal. Aqui é uma lista vazia dos dados que a gente vai popular. E aqui é uma variável com número de registros. Acho que essa é uma das partes mais interessantes de você gerar um dataset sintético, é que você consegue configurar quantos registros você quer. Então, por exemplo, aqui eu coloquei só um registro. E aí, ou seja, ele literalmente, se você olhar aqui embaixo, ele vai gerar um único registro, com as dimensões que eu estou definindo aqui. Então, eu estou criando, aqui é basicamente um loop, e nesse loop eu estou escolhendo, aqui você pode escolher o que você quiser, tem, milhares de métodos no Faker. Eu já vou mostrar mais ou menos aqui para você ter dimensão, mas eu escolhi nome, CPF, e-mail, cidade, data de nascimento e profissão. Pronto. E aí você repara que aqui ele chama o método, né? Então você tem name, CPF, e-mail, cidade. Então é basicamente o fake e o método que você quer usar, a função que você quer usar. Aqui, então, além de ter o método, tem alguma configuração. Então, por exemplo, data de nascimento. Você pode configurar qual que é a idade mínima ou máxima daquela data de nascimento e o formato que você quer imprimir essa data. Porque você tem formato UTC, você tem formato americano, que é o contrário, enfim. Então você, não só você gera aqui normal, mas você configura qual que é o display de certos tipos de dados que você quer gerar. E tem até, ó, profissão, fake job. Então se você olhar o resultado final aqui, ó, profissão atleta de canoagem. Então, essa é uma biblioteca bem poderosa para gerar dados sintéticos. Inclusive, se você vir aqui na documentação, pesquisar por unit testing. Então, olha só que interessante aqui. A própria documentação diz que o Faker ele pode ser usado para fazer testes unitários, né? O que é um teste unitário? É aquele teste que você desenvolve ali para testar uma aplicação, para simular uma aplicação indo para um ambiente de produção e tal. Você vai testar ali cada função da sua aplicação, do seu script. Então isso é bem legal. E aí, ó, se a gente digitar aqui, ó, fake ponto, olha a quantidade de opções que a gente tem, ó. Olha só aqui, ó, conforme eu dou scroll, quantas opções de geração de dados a gente tem. Então, por exemplo, aqui a gente foi só até a profissão, né? Mas vamos pegar um aqui, por exemplo. Pegar, por exemplo, address. Ele já recomendou o address aqui. Né? E aí eu vou chamar isso de endereço. Endereço. Então, só para a gente ver como é que ele vai ficar, né? Aqui tem que colocar uma vírgula. Então, repara que aqui não tem endereço. Vamos ver como que ele geraria, né? Eu vou executar esse código aqui. Basicamente, nessa segunda parte da função, a única coisa que ele vai fazer é gerar o CSV de acordo com a quantidade de registros que eu defini ali em cima. Então, é basicamente isso. E beleza, ó, gerei o novo dataset. Vamos ver se ele imprime aqui a profissão. E o endereço, olha que legal. A avenida, olha só, ele dá o endereço completo. Avenida Martins, blá 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 blá. Você pode até aqui no Colab converter isso para uma tabela. E vamos agora aumentar o número de registros, então. Vamos botar. Essa que é a graça de fazer um dataset, né? Então vamos botar aqui 100 registros. E vamos ver como é que ele faz. Ó, executei. Aqui só está dando um display no head aqui de 15 dados. Lembrando que 0 é um dado, né? Então ele está mostrando até 14 aqui, mais 0 dá 15. Olha só que legal, olha esses endereços aqui, super completo. As profissões, ó, panificador, padeiro, ginasta rítmica,
clarinetista, enfim, olha só, é bem poderosa essa biblioteca do Faker. E eu vou deixar esse código aqui, o GitHub dele na descrição para quem quiser usar. Mas é basicamente isso, assim. Esse aqui é um método para a gente poder gerar datasets sintéticos utilizando a biblioteca Faker. E então, se a gente copiar, na verdade, o que acontece? Ele gerou aqui os clientes Faker, ele gerou o dataset. Então, a gente pode chegar aqui, por exemplo, deletar isso aqui e importar. Ah, na verdade, eu quero baixar ele, né? Fazer download. E se a gente importar aqui, no Excel da vida, ou na sua base de dados que você estiver utilizando, qualquer base de dados, ó, como é que ficam os dados. Que legal. Então, pronto, a gente tem um dataset sintético aqui com exatamente 100 registros, ó. Olha como que o controle dele é preciso, ó. No caso 101, porque tem o cabeçalho, né? Lembrando que a gente tem o cabeçalho. Então, aqui é o cabeçalho, pintar ele aqui, cabeçalho mais 100 registros. Por isso que ele tem 101 linhas aqui. É um detalhezinho aí que às vezes pode gerar confusão. E agora eu vou mostrar essa outra ferramenta aqui, que é uma ferramenta que está aqui no meu site. Para acessar ela, basicamente é só acessar aqui o Data Universe, ferramentas, ou clicar aqui no menu. Tem várias das ferramentas aqui, mas eu coloquei ela aqui em primeiro, só clicar aqui em acessar, ele vai abrir. E qual que é a ideia aqui? A ideia é facilitar para quem talvez, sei lá, se você não quiser programar, se você não quiser usar esse script ou não quiser desenvolver o próprio script em Python, enfim, se você quiser uma coisa muito mais fácil. Como é que funciona aqui? Você tem templates rápidos aqui em cima, onde você pode gerar datasets de usuário, produto, venda, funcionário, ou se você conectar a sua chave de API do Google AI Studio e botar a sua chave de API aqui, você salva ela. Então eu vou pegar uma chave que eu tenho aqui. Então eu peguei é, uma chave minha de API do Google AI Studio e salvo essa chave. Ela fica salva aqui no teu navegador, basicamente ali no local storage do seu navegador. E aí você pode usar essas funções de inteligência artificial aqui, que são bem legais. Então vamos mostrar aqui, por exemplo, aqui você vai escolher o nome do teu dataset, e esse nome, inclusive, vai ser o nome do arquivo que você vai gerar. Então vou colocar aqui teste faker. Número de registros também, de novo, vou colocar aqui 100 registros. E aqui que está a parte mais legal, né? Você consegue escolher quais colunas você quer criar. Então, por exemplo, eu posso deletar colunas, posso criar colunas, então eu vou criar um dataset extremamente simples. Ó, vou adicionar duas colunas. A primeira coluna vai ser nome, você digita o nome da coluna, e ela vai ser. E aqui você escolhe o tipo de dado que você quer. Eu vou querer um nome completo. E aqui na segunda coluna eu vou escolher e-mail. E-mail. O ideal é sempre usar snake case, né? E aqui eu vou escolher um campo do tipo e-mail. Então já tem vários presets aqui. Vamos gerar o dataset dessa forma aqui, só para a gente ver como que é o funcionamento. Então olha só, ele já gerou aqui o dataset com o nome, ou seja, o nome que a gente escolheu aqui para a coluna, e e-mail. E ele gera, no caso aqui, nome completo, então ele gera nome e sobrenome, e-mail, com vários tipos de provedores, etc. E é legal que ele também vai gerar o e-mail de acordo com o nome que você escolheu aqui. Então, por exemplo, se eu escolher aqui primeiro nome e acrescentar uma nova coluna chamada sobrenome, escolher ela do tipo sobrenome, por que a gente tem essas três opções, né? Você pode ou querer gerar o nome completo ou o nome separado do sobrenome para depois fazer algum tipo de concatenação, esse tipo de coisa, né? E sobrenome, aí aqui e-mail, tipo e-mail, e a gente gera o dataset. Então, olha que legal, Nicolas Ribeiro e o e-mail, certo? Aí, então, como é que funcionam esses templates, esses presets aqui de cima? Eu vou clicar no nome de usuários, tá vendo que você clica aqui e clica em gerar dataset, ele já vai gerar um dataset
simulado aqui de usuários. Então, nome completo, primeiro nome, sobrenome, e-mail e telefone. A gente pode também gerar um de produtos, clica em gerar dataset. Então, produto, o preço do produto, a categoria, quantidade em estoque, vendas. A gente pode gerar um dataset de vendas aqui, ó, data da venda, o valor, quem foi o cliente, qual foi o produto vendido. E é legal que ele vem com o ID da venda aqui também, bem bacana. Enfim, dá para brincar bastante. Você pode acrescentar, você pode, por exemplo, se eu colocar aqui a data da venda, você pode alterar a ordem das colunas. Então eu coloquei data venda aqui antes do ID. Meio estranho, mas ó, ele funciona, tá vendo? E aí o que eu acho que é mais legal também aqui dessa ferramenta foi que eu coloquei essa simulação de erros. Então, para cada campo, por exemplo, se você quiser testar tratamento de erros e normalização de um dataset, você pode vir aqui, deixa eu trazer ele aqui novamente para baixo. Vamos pegar aqui, então, por exemplo, vamos simular aqui, vamos pegar um dataset de usuários aqui. E aí, o que eu quero simular? Eu quero simular um cenário onde tanto os nomes contenham erros, quanto os e-mails. Então, eu posso vir aqui no nome, simular erro, e eu posso escolher a porcentagem de erro que ele vai gerar. Então, por exemplo, se eu colocar uma porcentagem de erros baixa, por exemplo, 25%, e gerar novamente o dataset, repara que, ó, por exemplo, a gente pode chegar em algum nome aqui, que ele está com o nome completo. No caso, a gente teria que ver o registro inteiro, né? Eu vou forçar aqui uma quantidade de erros maior para a gente conseguir enxergar direto no preview. Mas se eu baixar esse dataset e jogar na planilha, você vai ver que vai ter uma porcentagem de erros equivalente ali. Eu vou aumentar a porcentagem de erros e olhar aqui para... Ah, não, na verdade, perdão, ele está no campo ID. Então, olha só o ID. O ID ele é do tipo ID ordenado, ou seja, ele deveria estar na ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, olha só como os IDs eles vieram completamente fora de ordem aqui, né? Então aqui eu já estou simulando um cenário onde o ID ele não está sendo preenchido corretamente. Eu posso também simular dados nulos. Então vamos supor que tenha 30% de dados nulos preenchidos aqui no ID, só que agora ele não vai mais ter erros, ele vai ter dados nulos. Eu gero novamente o dataset e olha só que legal. Isso aqui simula um dataset onde houve erro de preenchimento, ou algum erro no pipeline. E repara que os campos de ID aqui no começo estão nulos. A gente pode colocar também dados nulos no nome. Então, por exemplo, se eu jogar 50% de dados nulos aqui no nome, em relação ao dataset, como o dataset tem 100 registros, então 50% dos registros vão vir com dados nulos. A gente gera o dataset e olha só que legal. Essas duas colunas estão vindo com dados nulos. Eu posso fazer isso para qualquer coluna, então é super customizável. E aí eu posso tanto incluir dados nulos quanto erros simultaneamente. Então eu posso, por exemplo, chegar aqui no nome completo e simular erro, por exemplo, simular 90% de erro nos nomes. Eu vou até diminuir os dados nulos para a gente ver os erros aqui, né? Então 30% de dado nulo e 90% de erro nos nomes. A gente gera esse dataset e aí olha que legal, o nome completo, tá vendo esse nome aqui da linha 7 do registro 7? Ele gerou um erro proposital aqui no nome, então é um nome quebrado, um nome que teoricamente pode ter sido preenchido incorretamente ali no formulário, no sistema. E então ele tanto gerou dados nulos quanto erros nos nomes. E você pode fazer isso para cada coluna, gerar simultaneamente erros e dados nulos e configurar a porcentagem de erro e nulo para cada coluna. Isso é bem interessante. E aí, se eu chegar, por exemplo, aqui nos e-mails, então vamos fazer um dataset bem quebrado, por exemplo. Aqui no e-mail eu vou simular erros, vou simular 50% de erros nesse dataset e 10% de dados nulos. E aí a gente vai gerar esse dataset. Então ele já gerou um dataset bem quebrado aqui. E aí ele tem uma função bem bacana aqui, que é analisar esse dataset com IA. Como eu já conectei a minha chave de API aqui, eu vou clicar em analisar com IA. Ele leva um tempinho para fazer a análise do dataset. Ele vai basicamente ler todos os registros. Ele não vai ler só esses 10, ele vai ler os 100, né? E olha que legal, ele gera já vários insights aqui, ó. Então, olha que legal o que ele já fala, que essa amostra foi claramente projetada para simular um ambiente de dados sujo, com dirty data, porque ele entendeu que os dados estão com erro. E aí ele já diz aqui, ó, que ele já identificou 3 padrões curiosos, e erros e dados nulos. Então ele já dá um diagnóstico gerado por inteligência artificial da qualidade do seu dataset. E olha só que legal aqui, ó.
ausência de arrobas nos e-mails, IDs ausentes. Ele gera um diagnóstico da qualidade do seu dataset. Isso aqui é bem legal. E aí, aqui também você pode criar um dataset com IA. Então, por exemplo, gere um dataset com simulação dos pacientes que foram infectados por Covid nos últimos 5 anos, por exemplo. E aí a gente gera essa estrutura com IA. Então ele vai gerar um template, ó as colunas que ele criou: paciente ID, nome do paciente, idade do paciente, a data do diagnóstico. Então ele gerou um dataset, ó. Vamos mostrar ele aqui, ó. Ele gerou um dataset com inteligência artificial baseado na descrição que a gente deu. Então, o ID do paciente, o nome, a idade, a data do diagnóstico, a cidade de residência, o status, se ele foi vacinado ou não. Olha que legal. O único problema aqui é que ele gerou a severidade de caso utilizando categoria, né? Então, tem alguns ajustes ainda que eu posso vir fazer no futuro. Inclusive, se você que for utilizar essa ferramenta quiser fazer sugestões de melhorias que poderiam ser implementadas aqui, é só comentar que eu vou dar uma olhada e ver como que eu faço para implementar aqui nessa ferramenta. A ideia ela é ser útil mesmo. Inclusive, eu mesmo uso para fazer alguns testes. Eu criei essa ferramenta aqui justamente para que eu mesmo pudesse utilizar ela, na verdade, né? Então, com IA, ele vai gerar alguns defeitinhos, isso é normal, mas nada que você não possa ajustar aqui também, né? E aí, no final, você gerar seu dataset, você pode exportar ele, primeiramente nesses 3 formatos: CSV, JSON e Excel. Então, ele exportou aqui um dataset em .csv. A gente pode vir aqui importar ele, por exemplo, no seu banco de dados, para ver como é que ele fica. Inserir novas páginas. E olha só que legal. Então ele já gerou aqui o teu dataset com 100 registros. Ó, paciente ID. Você pode gerar também em JSON. Então ele gera aqui também no formato JSON. Se eu abrir, a gente pode ver aqui, ó, o paciente ID, severidade do caso. De novo com esse probleminha aqui do valor, mas enfim, dá para ajustar isso aqui. Vacinado, então ele gera um JSON também e também gera um Excel aqui, certo? Então, basicamente, essa é a utilização aqui dessa ferramenta para geração de datasets sintéticos.